Durante décadas, estes atores portugueses fizeram milhões de pessoas rir, chorar e sonhar diante dos ecrãs. Mas longe dos aplausos e das luzes da fama, alguns travavam uma batalha silenciosa contra o álcool. Em vários casos, essa luta não afetou apenas as suas carreiras, mas também os seus relacionamentos, casamentos e laços familiares. Hoje vamos recordar 10 atores portugueses cujas vidas pessoais foram marcadas por problemas ligados à bebida e pelas consequências que essa realidade. Vitor Norte. Durante grande parte da sua carreira, Vitor Norte foi visto como um dos atores mais carismáticos e talentosos de Portugal. Com uma personalidade forte, sentido de humor irreverente e uma presença inconfundível no palco e na televisão, conquistou gerações de espectadores. Para muitos, parecia ser um homem que vivia intensamente cada momento da vida. No entanto, por trás dessa imagem descontraída, existiram períodos marcados por excessos que acabaram por deixar marcas profundas na sua vida pessoal. Ao longo dos anos, o próprio ator falou publicamente sobre momentos difíceis relacionados com hábitos de vida pouco saudáveis e o consumo excessivo de álcool. O ritmo intenso da profissão, as noites intermináveis após espetáculos e a pressão constante do mundo artístico criaram um ambiente onde a bebida se tornou uma presença frequente. O que começou como parte da vida social acabou por se transformar num problema que afetou diferentes áreas da sua vida. Pessoas próximas relataram que havia períodos em que o comportamento de Vitor Norte se tornava imprevisível. As tensões acumulavam-se e os relacionamentos sofriam com as consequências de escolhas feitas nos momentos mais difíceis. Como acontece com muitas figuras públicas, a fama escondia uma realidade muito diferente daquela que o público via nos ecrãs. Com o passar dos anos, o ator reconheceu a necessidade de mudar. A consciência de que a saúde e os laços familiares eram mais importantes do que qualquer noite de excessos levou-o a refletir sobre o rumo da sua vida. Embora o caminho não tenha sido fácil, Vitor Norte conseguiu reconstruir partes importantes da sua história e tornou-se um exemplo de alguém que enfrentou os próprios erros em vez de os negar. A sua trajetória mostra como o álcool pode aproximar-se lentamente da vida de uma pessoa, até começar a afetar aquilo que ela mais valoriza. Mesmo para uma estrela admirada por milhões, as batalhas mais difíceis acontecem muitas vezes longe dos holofotes. 2. António Feio. Durante décadas, António Feio foi uma das figuras mais respeitadas do teatro e da televisão portuguesa. Inteligente, carismático e dono de um talento extraordinário para a comédia, conquistou o carinho do público através de inúmeros projetos de sucesso. Nos palcos, transmitia confiança e energia. Fora deles, porém, enfrentava desafios pessoais que poucos conheciam verdadeiramente. A vida artística trouxe-lhe reconhecimento, mas também uma rotina exigente. Entre ensaios, gravações, espetáculos e eventos sociais, o consumo de álcool fazia frequentemente parte do ambiente profissional. Em várias fases da sua vida, António Feio admitiu ter vivido períodos de excessos que influenciaram o seu bem-estar e a forma como lidava com os problemas do cotidiano. Tal como acontece com muitos artistas, a pressão constante para corresponder às expectativas do público acabava por acumular-se. As dificuldades pessoais nem sempre eram partilhadas com aqueles que o rodeavam. Enquanto os espectadores viam um homem divertido e aparentemente tranquilo, existiam momentos em que o peso das responsabilidades e dos conflitos internos se tornava difícil de suportar. Os relacionamentos mais próximos também sentiram o impacto dessas fases complicadas. A dedicação intensa à carreira, combinada com hábitos pouco saudáveis, criava inevitavelmente momentos de tensão e afastamento. A vida familiar nem sempre conseguia competir com as exigências de uma profissão que consumia grande parte do seu tempo e da sua energia. Com o passar dos anos, António Feio tornou-se mais consciente da importância do equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Procurou concentrar-se naquilo que realmente tinha valor e dedicou mais atenção às pessoas que faziam parte do seu círculo mais íntimo. Essa maturidade permitiu-lhe enfrentar dificuldades com maior clareza e responsabilidade. A história de António Feio recorda-nos que o sucesso não elimina os problemas pessoais. Por detrás dos aplausos e das gargalhadas que proporcionou ao público português, existiu um homem que também precisou de enfrentar os seus próprios demónios. E foi precisamente essa humanidade que o tornou ainda mais admirado por aqueles que acompanharam a sua carreira. Mário Viegas. Mário Viegas foi uma das personalidades mais singulares da cultura portuguesa.
Ator, declamador e figura marcante da vida artística nacional, destacou-se pela sua inteligência, irreverência e enorme paixão pela arte. A sua voz tornou-se inconfundível para várias gerações, e a sua presença em palco era capaz de prender a atenção de qualquer audiência. No entanto, por trás do artista brilhante existia uma vida pessoal marcada por excessos e momentos de grande instabilidade. Ao longo dos anos, Mário Viegas ganhou fama não apenas pelo seu talento, mas também pelo estilo de vida intenso que levava. Frequentava ambientes boêmios, onde o álcool era uma presença constante. As noites prolongadas, as reuniões entre artistas e o ritmo irregular da profissão contribuíram para hábitos que, com o tempo, se tornaram difíceis de controlar. Muitos dos que o conheceram recordam um homem extremamente generoso e apaixonado, mas também alguém que enfrentava conflitos internos profundos. O consumo excessivo de álcool acabou por agravar certas dificuldades emocionais e criar situações que afetaram a sua vida privada. Embora continuasse a ser admirado pelo público, a estabilidade que muitos procuravam na vida familiar parecia cada vez mais distante. As relações pessoais sofreram inevitavelmente com essa realidade. Pessoas próximas relataram momentos de afastamento, discussões e dificuldades em manter uma convivência equilibrada. Como acontece frequentemente com figuras muito intensas, a mesma energia que alimentava a criatividade artística também podia gerar turbulência fora dos palcos. Apesar dos problemas, Mário Viegas nunca deixou de ser uma figura respeitada no meio cultural português. O seu talento continuou a ser reconhecido mesmo nos períodos mais difíceis da sua vida. Ainda hoje é lembrado como um artista extraordinário que viveu com enorme intensidade cada etapa da sua existência. A sua história é um exemplo de como o sucesso e o reconhecimento público nem sempre conseguem proteger alguém das próprias fragilidades. Enquanto o público via um artista brilhante e apaixonado, longe dos holofotes travava-se uma batalha muito mais complexa, cujas consequências acabaram por marcar profundamente a sua trajetória pessoal. 4. Nicolau Breiner. Durante mais de 5 décadas, Nicolau Breiner foi uma das figuras mais influentes da televisão e do cinema portugueses. Ator, realizador, produtor e argumentista, tornou-se um rosto familiar para milhões de portugueses. O seu talento e profissionalismo fizeram dele uma referência no mundo do entretenimento. Mas a sua vida nem sempre foi tão tranquila quanto parecia diante das câmaras. Nos anos de maior atividade profissional, Nicolau Breiner viveu rodeado por ambientes onde o álcool fazia parte das celebrações, dos encontros sociais e da própria cultura artística da época. As longas jornadas de trabalho, combinadas com a pressão constante para manter o sucesso, criavam circunstâncias que muitas vezes favoreciam hábitos pouco saudáveis. Embora mantivesse uma imagem pública controlada, pessoas próximas sabiam que existiam períodos em que os excessos se tornavam difíceis de ignorar. A fama trouxe-lhe oportunidades extraordinárias, mas também desafios pessoais significativos. Como muitos artistas da sua geração, enfrentou momentos em que a vida profissional parecia ocupar todo o espaço disponível. A dedicação quase absoluta à carreira acabou por influenciar relacionamentos importantes e criar tensões dentro da esfera familiar. Em várias fases da sua vida, encontrar equilíbrio entre trabalho, vida pessoal e bem-estar tornou-se uma tarefa complicada. Apesar dessas dificuldades, Nicolau Breiner possuía uma enorme capacidade de reinvenção. Sempre que enfrentava obstáculos, procurava concentrar-se nos projetos que amava e nas pessoas que lhe eram mais próximas. Essa determinação ajudou-o a manter-se relevante durante décadas, mesmo quando a sua vida pessoal atravessava períodos mais turbulentos. Colegas e amigos recordam-no como um homem carismático, apaixonado pela profissão e profundamente dedicado àquilo que fazia. No entanto, por trás da figura pública admirada por milhões, existia alguém que também recarregava as fragilidades e os conflitos que acompanham tantas vidas marcadas pela fama. A história de Nicolau Breiner mostra que o sucesso raramente elimina os problemas pessoais. Muitas vezes, os maiores desafios acontecem longe dos aplausos, quando as luzes se apagam e resta apenas a luta silenciosa para preservar aquilo que realmente importa: a saúde, os relacionamentos e a estabilidade emocional. 5. João Perry. João Perry construiu uma carreira sólida e respeitada que atravessou várias décadas do teatro, cinema e televisão portuguesa. Com uma presença elegante e um enorme talento interpretativo, tornou-se um dos atores mais admirados da sua geração.
Para o público, representava profissionalismo, disciplina e dedicação à arte. Contudo, como muitos artistas que viveram intensamente o ambiente cultural português das décadas passadas, também enfrentou momentos pessoais marcados por excessos e desafios difíceis de ultrapassar. Nos bastidores do mundo artístico, o consumo de álcool era frequentemente encarado como algo normal. Depois dos espetáculos, durante encontros entre colegas ou em eventos ligados ao meio cultural, a bebida fazia parte da rotina. Ao longo dos anos, João Perry viveu períodos em que esse estilo de vida começou a ter consequências na sua vida privada, afetando o equilíbrio entre o homem público e o homem que existia longe dos palcos. As exigências constantes da profissão obrigavam-no a passar longos períodos afastado da família e das pessoas mais próximas. A pressão para manter uma carreira consistente, aliada ao desgaste emocional acumulado ao longo dos anos, criava um cenário complicado. Em momentos mais difíceis, o álcool surgia como uma forma temporária de aliviar preocupações, embora acabasse por gerar novos problemas. Quem acompanhava apenas a sua carreira raramente percebia os desafios que enfrentava fora dos holofotes. A imagem de sucesso escondia uma realidade muito mais complexa, feita de dúvidas, sacrifícios e tentativas de encontrar estabilidade num mundo onde tudo parecia acontecer a grande velocidade. Como sucede com muitos artistas, os relacionamentos pessoais acabaram por sentir o impacto dessas fases turbulentas. Apesar das dificuldades, João Perry conseguiu preservar o respeito dos colegas e do público. A sua dedicação ao trabalho e a capacidade de continuar a evoluir artisticamente permitiram-lhe atravessar momentos complicados sem perder completamente o rumo. Com o passar dos anos, tornou-se mais consciente da importância da saúde, da serenidade e dos laços familiares. A sua história demonstra que os problemas relacionados com o álcool nem sempre provocam escândalos públicos. Muitas vezes, os danos surgem lentamente, afetando silenciosamente as relações mais importantes da vida de uma pessoa, mesmo quando essa pessoa parece ter tudo sob controle aos olhos do mundo. 6. Virgílio Castelo. Virgílio Castelo é amplamente reconhecido como um dos rostos mais conhecidos da televisão portuguesa. Com uma carreira que atravessa várias décadas, destacou-se em novelas, séries e produções teatrais, conquistando uma reputação de profissional talentoso e versátil. A sua imagem pública sempre esteve associada ao sucesso e ao reconhecimento. No entanto, por trás dessa trajetória admirada por milhões de espectadores, existiram períodos marcados por desafios pessoais e escolhas que nem sempre foram fáceis de gerir. Como muitos artistas da sua geração, Virgílio Castelo passou grande parte da vida inserido num ambiente onde as celebrações, os eventos sociais e os encontros após os espetáculos faziam parte da rotina. O álcool estava frequentemente presente nesses momentos. O que para muitos começava como um hábito social podia transformar-se, ao longo dos anos, numa dependência difícil de controlar. A pressão constante da profissão também desempenhava um papel importante. Os horários irregulares, a exposição pública permanente e a necessidade de corresponder às expectativas do público criavam um desgaste emocional significativo. Em determinados períodos, a bebida tornou-se uma forma de aliviar tensões e lidar com preocupações acumuladas. Contudo, como acontece tantas vezes, as consequências acabaram por atingir áreas muito mais importantes da vida. Os relacionamentos pessoais sofreram com essa realidade. A distância emocional, os conflitos provocados por comportamentos impulsivos e a dificuldade em manter uma rotina estável afetaram pessoas próximas. Muitas vezes, aqueles que mais amavam o artista acabavam por enfrentar os efeitos de problemas que raramente eram visíveis para o público. Apesar das dificuldades, Virgílio Castelo continuou a demonstrar uma enorme capacidade de resistência. Ao longo dos anos, procurou reencontrar equilíbrio e concentrar-se naquilo que verdadeiramente importava. A experiência trouxe-lhe uma nova perspectiva sobre a importância da saúde, da estabilidade emocional e das relações familiares. A sua trajetória mostra como os problemas relacionados com o álcool podem desenvolver-se gradualmente, sem que o público se aperceba. Enquanto os espectadores viam um ator bem-sucedido e admirado, longe das câmaras existiam batalhas silenciosas que exigiam coragem e determinação para serem enfrentadas. É uma história que recorda que a fama nunca torna ninguém imune às fragilidades humanas. 7. José Raposo. José Raposo é um dos atores mais queridos da televisão e do teatro português.
Ao longo da sua carreira, conquistou o público com o seu talento natural, o seu humor e a capacidade de interpretar personagens que ficaram na memória de várias gerações. Durante muitos anos, parecia ser alguém que conseguia equilibrar perfeitamente a fama, o trabalho e a vida pessoal. No entanto, como acontece com muitos artistas, a realidade longe dos holofotes revelou-se bem mais complexa. A profissão de ator trouxe-lhe momentos de enorme sucesso, mas também períodos de grande pressão emocional. Horários exigentes, longas temporadas de gravações e a constante exposição pública criavam um desgaste difícil de compreender para quem observava apenas o lado glamouroso da carreira. Em determinados momentos, o álcool tornou-se uma presença frequente no ambiente social que rodeava o mundo artístico. Embora continuasse a desempenhar o seu trabalho com profissionalismo, houve fases em que os excessos começaram a afetar a sua estabilidade emocional e os relacionamentos mais próximos. A vida familiar exigia atenção e dedicação, mas nem sempre era fácil conciliar essas responsabilidades com uma carreira que ocupava grande parte do tempo e da energia. Pequenos conflitos foram se acumulando e algumas relações sofreram com as consequências desse estilo de vida. As dificuldades tornaram-se ainda mais evidentes em momentos de perda e sofrimento pessoal. Tal como muitas figuras públicas, José Raposo teve de enfrentar episódios dolorosos que deixaram marcas profundas. Em períodos assim, o risco de procurar refúgio em hábitos pouco saudáveis aumenta significativamente, tornando ainda mais difícil preservar o equilíbrio emocional. Apesar dos desafios, José Raposo demonstrou uma enorme capacidade de recuperação. Com o passar dos anos, passou a valorizar mais a tranquilidade, a saúde e os laços familiares. A experiência acumulada permitiu-lhe compreender que o verdadeiro sucesso não se mede apenas pelos aplausos ou pela popularidade, mas também pela capacidade de proteger as pessoas que nos são mais importantes. A sua história é um lembrete de que os problemas ligados ao álcool nem sempre provocam escândalos públicos. Muitas vezes manifestam-se de forma silenciosa, desgastando relações e criando distâncias emocionais que só se tornam visíveis quando os danos já são difíceis de ignorar. 8. Rui Mendes. Rui Mendes construiu uma das carreiras mais consistentes da representação portuguesa. Ao longo de décadas de trabalho no teatro, cinema e televisão, tornou-se um rosto respeitado e admirado pelo público. Com uma postura discreta e um profissionalismo reconhecido pelos colegas, parecia representar a imagem de estabilidade que muitos associam aos grandes atores. No entanto, como tantos artistas da sua geração, também viveu momentos em que a pressão da profissão e os excessos sociais deixaram marcas na sua vida pessoal. Nas décadas em que consolidou a sua carreira, o ambiente artístico português era profundamente influenciado por uma cultura boêmia. Após os espetáculos, era comum prolongar a noite em restaurantes, cafés ou encontros entre colegas. O álcool fazia parte desse universo e, para muitos artistas, tornava-se uma presença constante. Rui Mendes não esteve completamente afastado dessa realidade, vivendo períodos em que os hábitos adquiridos nesse meio começaram a afetar o seu equilíbrio pessoal. A profissão exigia deslocações frequentes, horários irregulares e uma disponibilidade quase permanente. Essa rotina dificultava a manutenção de uma vida familiar estável e criava tensões que se acumulavam ao longo dos anos. Em momentos de maior desgaste emocional, a bebida podia parecer uma forma de aliviar preocupações e escapar temporariamente às responsabilidades do dia a dia. Embora o público continuasse a vê-lo como um ator respeitado e sereno, existiam batalhas invisíveis que aconteciam longe das câmaras. Pessoas próximas enfrentavam as consequências de decisões tomadas durante períodos mais complicados, quando o equilíbrio emocional se tornava difícil de manter. Como acontece frequentemente, os problemas não surgiam de forma repentina, mas desenvolviam-se lentamente até começarem a afetar relações importantes. Apesar dessas dificuldades, Rui Mendes conseguiu preservar uma carreira admirável e manter o respeito do público. A maturidade trouxe uma maior consciência sobre a importância da saúde, da estabilidade emocional e dos laços familiares. Com o passar dos anos, passou a valorizar cada vez mais aquilo que realmente permanecia quando os aplausos terminavam. A sua história mostra que o álcool raramente destrói uma vida de um dia para o outro. Muitas vezes, os efeitos surgem gradualmente, desgastando relações e criando feridas silenciosas que só mais tarde revelam toda a sua dimensão. 9. Carlos Paulo.
Carlos Paulo foi durante muitos anos uma presença familiar para o público português. Com uma carreira construída entre o teatro, a televisão e o cinema, destacou-se pela sua capacidade de interpretar personagens complexas e pela dedicação que demonstrava em cada projeto. Aos olhos dos espectadores, parecia ter alcançado tudo aquilo que um ator poderia desejar: reconhecimento, estabilidade profissional e respeito dos colegas. No entanto, a realidade longe dos palcos nem sempre correspondia à imagem que o público via. Tal como muitos artistas da sua geração, Carlos Paulo viveu numa época em que a vida boêmia fazia parte do universo cultural português. As celebrações após os espetáculos, os encontros com colegas e as longas noites de convívio tornavam o álcool uma presença habitual. O problema é que aquilo que começa como um simples hábito social pode, com o passar do tempo, transformar-se numa dependência difícil de reconhecer e ainda mais difícil de controlar. A pressão constante da profissão também teve o seu peso. A necessidade de manter uma carreira ativa, competir por novos papéis e lidar com a instabilidade típica do meio artístico criava um desgaste emocional permanente. Em determinados momentos, a bebida parecia oferecer um alívio temporário para preocupações que se acumulavam silenciosamente. Enquanto a carreira continuava a avançar, as relações pessoais enfrentavam desafios cada vez maiores. A falta de equilíbrio entre a vida profissional e familiar começou a gerar tensões que afetavam aqueles que lhe eram mais próximos. Pequenos conflitos tornavam-se mais frequentes e a distância emocional crescia lentamente, muitas vezes sem que o próprio se apercebesse da gravidade da situação. Apesar dessas dificuldades, Carlos Paulo nunca deixou de ser reconhecido pelo seu talento e profissionalismo. Ao longo dos anos, procurou reencontrar estabilidade e valorizar aspectos da vida que anteriormente ficavam em segundo plano. A experiência ensinou-lhe que o verdadeiro sucesso não depende apenas da fama ou do reconhecimento público. A sua história serve como um lembrete de que o álcool pode afetar profundamente não apenas quem o consome, mas também as pessoas que vivem ao seu lado. Muitas vezes, as maiores perdas acontecem em silêncio, longe dos aplausos e das luzes que iluminam o palco. 10. Diogo Infante. Diogo Infante tornou-se um dos nomes mais conhecidos da representação portuguesa graças ao seu talento, versatilidade e presença marcante em inúmeras produções de teatro, cinema e televisão. Ao longo de décadas de carreira, conquistou uma posição de destaque no panorama artístico nacional e ganhou o respeito tanto do público como dos colegas. No entanto, por trás da imagem de sucesso e sofisticação, existiram momentos de grande pressão e desafios pessoais que testaram a sua capacidade de manter o equilíbrio. A vida de um ator raramente é tão glamourosa quanto parece. Horários imprevisíveis, responsabilidade constante e a necessidade de estar permanentemente exposto ao julgamento público criam um peso emocional difícil de suportar. Em muitos círculos artísticos, o álcool surge frequentemente como parte da vida social. Jantares, estreias, festas e celebrações tornam-se ocasiões onde a bebida está sempre presente, e resistir a esse ambiente nem sempre é simples. Durante diferentes fases da sua vida profissional, Diogo Infante enfrentou períodos de enorme exigência. O ritmo intenso de trabalho e as responsabilidades associadas à liderança de importantes projetos culturais aumentavam a pressão. Como acontece com muitos artistas, encontrar um equilíbrio saudável entre carreira, vida pessoal e bem-estar emocional tornou-se um desafio constante. Os relacionamentos mais próximos também exigiam atenção. Quando a carreira ocupa quase todo o espaço disponível, a família e os amigos acabam muitas vezes por receber apenas aquilo que sobra em termos de tempo e energia. Essa realidade cria distâncias difíceis de reparar e gera conflitos que nem sempre são visíveis para quem observa a vida pública de uma celebridade. Com o passar dos anos, Diogo Infante demonstrou uma enorme maturidade ao refletir sobre as prioridades da sua vida. A experiência ensinou-lhe que o sucesso profissional tem pouco valor se não existir estabilidade emocional e relações sólidas para o acompanhar. Essa consciência ajudou a enfrentar os desafios com uma perspectiva diferente. A sua trajetória encerra esta lista com uma lição importante. A fama pode abrir muitas portas, mas não protege ninguém das fragilidades humanas. Por trás de cada rosto conhecido existe uma pessoa real, com medos, erros e batalhas que raramente chegam ao conhecimento do grande público.